Olá, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós iremos resolver uma questão de Química do Enem 2014 que trata de separação de misturas. Então vamos para a leitura do enunciado. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, HClO, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio, CHCl3, e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é a filtração, fluoretação, coagulação, correção do pH ou floculação. Então eu estou querendo retirar da água clorofórmio, que é o CHCl3, e outras moléculas orgânicas. E aí ele pergunta qual que é o método mais eficiente para eu fazer isso. Nesse caso, o método mais eficiente vai ser o descrito pela letra A, uma filtração com carvão ativado. Por quê? Porque essa é uma espécie de filtração um pouco diferente do que a gente está acostumado. Na filtração normal, você tem uma barreira física, que é o filtro, em que ele vai simplesmente reter partículas maiores, de tamanho maior do que os seus buraquinhos, e deixar passar o líquido, que tem partículas do tamanho menor do que os seus buraquinhos. Só que uma filtração por carvão ativo não funciona assim. O carvão ativo é usado como filtro porque ele é algo extremamente poroso. Então você tem um material que é composto por carvão e carvão basicamente é carbono. Então a estrutura do carvão é muito rica em carbono, tem praticamente só carbonos. E aí você pega esse carvão e faz com que a água entre em contato o máximo possível com esse carvão ativo. Então ou você pulveriza ele bem pequenininho, para que essas moléculas de água tenham contato com uma boa superfície dele, ou você cria veios e faz buraquinhos nele, microscópicos, mas muitos buraquinhos, para fazer com que o máximo de água entre em contato direto com a superfície do carvão. E para que fazer isso? Porque o carvão, sendo rico em carbono, ele cria na sua parede, na sua superfície, uma região apolar, uma região que não tem polo, diferentemente da água. Quando você tem algo dissolvido em água, aquela substância está dissolvida ou misturada em água, aquela substância está em volta ali de um ambiente muito polar, porque a molécula de água é uma molécula muito polar. Então a gente sabe disso, a molécula de água é muito polar e algo que está ou dissolvido ou simplesmente misturado ali, numa mistura heterogênea, em água está num ambiente muito polar. Mas se você chegar perto da parede de alguma coisa que é rica em carbono, ou seja, apolar, vai acontecer que as substâncias apolares, que podem estar misturadas na água, dissolvidas ou não, mas no meio ali da água, que são clorofórmio e moléculas orgânicas que tendem a ter um caráter apolar mais elevado, elas vão encontrar nessa parede de carbonos aqui do carvão ativo um lugar para se unir. No meio dessa mistura que é rica em água, você tem algumas moléculas que são apolares, que têm um caráter apolar elevado, e essas moléculas de caráter apolar elevado vão ser atraídas aqui, pela superfície do carvão ativo, porque essa superfície do carvão ativo é bem apolar. Esse processo aqui de atração, em que a superfície do carvão ativo atrai e gruda nele ali essas moléculas mais apolares, é chamado de adsorção. E a adsorção ou adsorver é diferente de absolver. Absolver é pôr para dentro, absorver para dentro. A adsorção é na superfície. E aí é lógico, quanto mais superfície de carvão ativo você tem, maior área você tem para absorver moléculas de caráter apolar. Então essa é uma espécie de filtração mais tecnológica, mais complexa aqui, em que você usa
a adsorção de moléculas de caráter apolar na parede, na área, na superfície do seu carvão ativo. E é isso que acontece aqui no caso desse tratamento de água. Logo, a alternativa correta é a letra A, filtração com o uso do carvão ativo. Nas outras você tem algumas alternativas aí que não vão funcionar. Por exemplo, a fluoretação, você colocar flúor. A fluoretação não vai tirar moléculas apolares ali de caráter apolar da água. Nem a coagulação da alternativa C, porque se você joga sulfato de alumínio, o sulfato de alumínio é uma substância com caráter polar elevado, então ela não vai atrair as moléculas de caráter apolar, então não funciona. Na alternativa D, a gente tem correção do pH pela adição de carbonato de sódio. Diminuir o pH também não vai fazer com que essas substâncias de caráter apolar sejam separadas da água ali. E por fim, a gente tem floculação em tanques de concreto com a água em movimento. A floculação, a formação de flocos ali, exige que você adicione uma substância que vai aglutinar em flocos as impurezas da água do estado sólido. E aqui você tem clorofórmio e moléculas orgânicas que tendem a estar mais no estado líquido. Faz mais sentido fazer a letra A, que é uma filtração usando o carvão ativo para que ele adsorva, aqui que ele cause a adsorção dessas substâncias de caráter apolar na sua superfície, que também é apolar. Para isso ele tem que ter uma superfície muito grande, então ele ou é muito pulverizado, porque aí ele fica fininho e isso aumenta a superfície de contato, ou ele pode até ser uma espécie de corpo sólido, mas para isso você tem que criar veios e fazer um monte de furinhos e tudo mais nele. Então essa é uma questão do Enem 2014 de separação de misturas e é assim que se faz essa questão.